E aí? Vamos aprender um pouco mais? Nesta vídeo, vamos explorar os fundamentos essenciais das redes de computadores. Vamos examinar os diferentes modelos de arquiteturas de rede, as topologias mais comuns e os principais protocolos utilizados. O foco principal será no modelo TCP/IP, entendendo em detalhes o seu funcionamento e as funcionalidades de cada uma de suas camadas. Isso nos ajudará a compreender melhor como as redes de computadores são estruturadas e como elas permitem a comunicação entre dispositivos. E o que deveremos saber ao final deste curto vídeo? Exemplificar diferentes modelos de arquiteturas de redes de computadores. Descrever o modelo TCP/IP e explicar seu funcionamento. Reconhecer as funcionalidades específicas de cada camada do modelo TCP/IP. Introdução às topologias de rede. A topologia física representa a conexão física dos equipamentos de rede, como anel, barramento, árvore, estrela, entre outros. A topologia lógica se refere à maneira como os dados são transmitidos através da rede, de um equipamento para outro. A escolha da topologia influencia em diversos aspectos como disponibilidade, escalabilidade, velocidade e flexibilidade da rede. É importante entender as diferenças entre topologia física e lógica, pois elas impactam diretamente no desempenho e na configuração da rede. Primeira topologia de barramento. A topologia de barramento é uma configuração de rede em que todos os computadores estão interconectados por um mesmo barramento físico de dados. Apenas uma máquina pode enviar dados ao barramento por vez, o que pode causar lentidão e congestionamento na rede. Algumas vantagens dessa topologia são o uso de cabo econômico, a fácil instalação e expansão, o baixo custo de material e mão de obra, e ser uma solução simples e relativamente confiável. Porém, algumas desvantagens são a lentidão e congestionamento, a falha no barramento interrompendo toda a rede, e a dificuldade de encontrar a causa de problemas. É importante estar ciente dessas características, vantagens e desvantagens ao escolher uma topologia de rede. 1.b Topologia em estrela. A topologia em estrela é uma configuração de rede que utiliza cabos de par trançado e um concentrador como ponto central. O concentrador é responsável por transmitir todos os dados para todas as máquinas conectadas. Algumas características importantes. É fácil adicionar novas máquinas à rede. O gerenciamento da rede é centralizado. Uma falha em uma máquina não afeta o restante da rede. No entanto, uma falha no equipamento central, o concentrador, paralisa toda a rede. 1.c Topologia em anel. A topologia em anel conecta as máquinas em série, formando um circuito fechado em forma de anel. Isso permite que os dados sejam enviados de nó em nó até chegar ao destino final. Uma vantagem é que todas as máquinas têm acesso igual à rede, sem impacto na performance. No entanto, uma desvantagem é que falhas na rede são difíceis de identificar e podem afetar toda a rede. Portanto, a topologia em anel oferece acesso igualitário, mas pode ser vulnerável a problemas que podem comprometer toda a rede. 1.d Topologia em malha. A topologia em malha é caracterizada por cada dispositivo estar conectado a todos os outros, criando caminhos redundantes para a comunicação. Isso torna a rede altamente confiável e tolerante a falhas, pois mesmo se um link ou dispositivo falhar, outros caminhos estarão disponíveis. Existem dois tipos principais: a topologia totalmente conectada, onde cada dispositivo tem uma conexão direta com todos os outros, e a topologia parcialmente conectada, onde cada dispositivo se conecta a um subconjunto dos outros. A topologia em malha é usada em aplicações críticas que exigem alta confiabilidade, como redes militares, financeiras e sistemas de controle de tráfego aéreo. Embora muito confiáveis, essas topologias podem ser caras de implementar e seu gerenciamento pode ser complexo devido ao grande número de caminhos possíveis. 2. Modelo de camadas. O modelo de camadas é uma abordagem fundamental para projetar e implementar arquiteturas de rede. Cada camada é responsável por fornecer serviços, interfaces e protocolos específicos.
Isso simplifica o desenvolvimento e a manutenção da arquitetura, pois as camadas são isoladas umas das outras. Essa modularidade permite que melhorias ou adições sejam feitas em uma camada sem afetar as demais. O modelo de camadas torna a arquitetura mais flexível e escalável ao longo do tempo. Terceira modelo de referência OSI. Camada de aplicação. A camada de aplicação é a camada mais alta do modelo OSI. Ela é responsável por fornecer serviços de rede aos usuários finais. Isso inclui serviços como e-mail, transferência de arquivos, acesso à web e jogos online. A camada de aplicação também é responsável por fornecer interfaces para aplicativos de usuário, como navegadores web e clientes de e-mail. Camada de apresentação. A camada de apresentação é responsável por garantir que os dados sejam formatados e codificados de forma compatível com os dispositivos de origem e destino. Ela também é responsável por criptografia e descriptografia de dados, a fim de proteger as informações confidenciais. Camada de seção. A camada de seção é responsável por gerenciar as conexões entre os dispositivos de origem e destino. Ela é responsável por criar, gerenciar e finalizar seções de rede. Ela também controla os fluxos de dados entre as aplicações e garante que as informações sejam transmitidas de forma ordenada. Camada de transporte. A camada de transporte é responsável por fornecer serviços de transporte confiáveis para as camadas superiores. Ela é responsável por garantir a entrega de dados de forma correta, ordenada e completa, mesmo em redes congestionadas ou imprevisíveis. A camada de transporte também é responsável por controlar o fluxo de dados entre os dispositivos de origem e destino, a fim de evitar congestionamento de rede. Camada de rede. A camada de rede é responsável por endereçar e rotear dados entre as redes. Ela é responsável por determinar a melhor rota para os dados viajarem de um dispositivo de origem para um dispositivo de destino. A camada de rede também é responsável por fornecer serviços de tradução de endereço e gerenciamento de fragmentação de pacotes. Camada de enlace. A camada de enlace é responsável por controlar o acesso ao meio físico de rede. Ela é responsável por detectar e corrigir erros de transmissão e garantir que os dados sejam transmitidos de forma confiável. A camada de enlace também é responsável por gerenciar o fluxo de dados na rede, a fim de evitar colisões de dados. Camada física. A camada física é a camada mais baixa do modelo OSI. Ela é responsável por transmitir bits através dos meios físicos de rede, como cabos de rede, fibras óticas e ondas de rádio. A camada física também é responsável por definir os padrões físicos para o meio de rede, como o tipo de conector, o tipo de sinal e a velocidade de transmissão. 3.b Modelo IEEE 802, Ethernet. O modelo IEEE 802, também conhecido como Ethernet, é um conjunto de padrões desenvolvidos pelo IEEE para definir métodos de acesso e controle para redes locais, LANs, e metropolitanas, MENS. Esse modelo corresponde à camada física e à camada de enlace de dados do modelo ISO-OSI, dividindo a camada de enlace em duas subcamadas, LLC, Logical Link Control, e MEC, Media Access Control. A série 802 é considerada a mais importante série de padrões de protocolos criadas pelo IEEE, sendo amplamente adotada e utilizada em redes de computadores. 3.c Modelo TCP/IP. O modelo TCP/IP é uma estrutura de camadas que define como os computadores se comunicam na Internet. A camada de aplicação contém protocolos como SMTP, FTP e HTTP que permitem aplicações se comunicarem. A camada de transporte usa TCP ou UDP para estabelecer comunicação entre aplicações. A camada de internet utiliza o protocolo IP para endereçamento e roteamento de pacotes. A camada de interface com a rede recebe os pacotes e os envia para a rede em forma de quadros. A camada de enlace de dados controla o acesso ao meio físico, detectando e corrigindo erros. A camada física transmite os bits através do meio físico. 3.d Comparação entre modelos TCP/IP e OSI. Ambos os modelos, TCP/IP e OSI,
são baseados em uma pilha de protocolos organizados em camadas independentes. Tanto o TCP/IP quanto o OSI têm uma camada de transporte que fornece serviços orientados à conexão e não orientados à conexão. A camada de internet-rede nos dois modelos realiza a mesma tarefa básica de endereçamento lógico e encaminhamento de pacotes. O modelo TCP/IP tem 4 camadas, enquanto o OSI tem 7 camadas. No TCP/IP, as camadas de aplicação, apresentação e sessão do OSI são agrupadas em uma única camada de aplicação. A camada de acesso à rede no TCP/IP engloba as camadas física e de enlace do modelo OSI. 3. UDP versus TCP. O UDP é um protocolo sem conexão, ou seja, não estabelece uma conexão prévia entre os dispositivos antes de enviar os dados. Isso o torna menos confiável do que o TCP, pois não há garantia de entrega. No entanto, o UDP é ideal para aplicações que não precisam de controle de fluxo ou sequencialização, como aplicações de voz e vídeo, pois é mais rápido e eficiente. Já o TCP é um protocolo orientado à conexão. Ele estabelece uma conexão entre os dispositivos antes de enviar os dados, o que o torna mais confiável, pois garante a entrega dos segmentos na sequência correta. O TCP é mais adequado para aplicações que exigem confiabilidade, como transferência de arquivos e e-mail. E agora é a hora do resumão. Arquiteturas de rede. Exploramos diferentes modelos de arquiteturas de redes, incluindo topologias físicas e lógicas. Abordamos conceitos como topologia em barramento, estrela, anel e malha, analisando suas vantagens e desvantagens. Além disso, discutimos o impacto de cada topologia no desempenho da rede, na segurança e na escalabilidade, bem como o uso de dispositivos de rede como hubs, switches e roteadores para conectar os nós em diferentes arquiteturas. Modelo TCP/IP. Analisamos em detalhes o modelo TCP/IP, seu funcionamento e a estrutura de suas camadas. Desvendamos os papéis de cada camada, como a camada de aplicação, transporte, internet e interface com a rede, e a importância de cada uma para o funcionamento da comunicação em rede. Investigamos como os protocolos dentro de cada camada trabalham juntos para garantir a comunicação confiável e eficiente de dados entre diferentes dispositivos na rede. Comparação de modelos. Comparamos o modelo TCP/IP com o modelo OSI, destacando semelhanças e diferenças. Exploramos as camadas correspondentes em cada modelo e analisamos como os serviços de comunicação são implementados de maneira similar ou distinta. Além disso, discutimos as vantagens e desvantagens de cada modelo, avaliando sua adequação a diferentes cenários de comunicação e aplicações. Protocolos. Discutimos protocolos importantes como o TCP e o UDP, suas características e aplicações. Abordamos a diferença entre protocolos orientados à conexão e sem conexão, a importância da confiabilidade e como escolher o protocolo adequado para diferentes cenários de comunicação. Também exploramos o papel de outros protocolos como HTTP, FTP e SMTP na comunicação em rede.